Um filme de animação que é simplesmente lindo, mas que infelizmente pouca gente conhece hoje em dia. Tem uma história sobre uma mãe que acaba perdida na floresta e acaba adotando um filhote de pato, e mesmo contra as dificuldades, acaba se adaptando ao mundo e o lugar em que está. E não, eu não tô falando de Robô Selvagem. Na realidade eu tô falando de Leaf, uma galinha na selva. Lançado em 2011 pelo estúdio Myung Film, ele tem uma história que, de início, lembra muito Robô Selvagem. E faz sentido, já que os dois adaptam contos literários bem similares. Mas eles são bem diferentes. Enquanto Robô Selvagem vai por um caminho mais fantasioso com robôs e tecnologia, Leaf tem uma pegada bem mais pesada. Eu curto muito os dois filmes, mas Leaf tem o meu coração. Apesar de ter uma nota 7 no IMDb, ele merecia muito mais reconhecimento. E comigo tem uma nota 10, é fácil uma das minhas histórias favoritas da vida. Então, sem enrolação, já deixa o like, se inscreve e hypa o vídeo que ajuda demais o canal. Eu sou o Matheus e vamos pro vídeo. Leaf, uma galinha na selva, é um filme de animação que acompanha a Leaf, uma galinha que cresceu e mora presa em uma granja e que é forçada a colocar ovos, mas ela sonha em ter filhotes e ter seus próprios ovos e viver na fazenda que tem perto da granja, onde as galinhas de lá são livres, onde as galinhas de lá têm seus filhotes. É um local feliz. É o local perfeito, mas como eu já disse, ela é de uma granja, então ela não tem como sair dali. Ela simplesmente decide passar dias sem comer até cair, para que achem que ela morreu. E incrivelmente isso dá certo. Um dos funcionários da granja, achando que ela morreu, pega o corpo dela, junto com o de inúmeras outras galinhas, e joga todos em um buraco. Não deu nem 5 minutos de filme e já aconteceu essa cena. Pra quem não sabe, esse filme foi baseado em um livro sul-coreano, e o livro é um pouco mais pesado. Uma doninha acaba aparecendo para comer as galinhas falecidas e encontra a Leaf, mas logo um pato real aparece e salva ela. E incrivelmente a Leaf fica apaixonada. Muito obrigada. Mas ela logo vai para a fazenda, que ela sempre via. A fazenda com várias galinhas, com inúmeros filhotes. Ela sempre via naquela fazenda animais felizes. Lá era o local perfeito. Era tudo que ela sempre sonhou. Mas quando ela finalmente chega lá, ela é rejeitada por todos. E o lugar que parecia feliz e perfeito se mostra uma maçã absurdamente podre. Ela acaba sendo rejeitada pelo lugar dos sonhos. E já que ela não queria voltar para a granja, já que aquele lugar é uma prisão, tudo que lhe resta é sua vida e seu simples sonho, em que ela anseia pela liberdade. E o romance que ela acha que tem com aquele pato real, que ela acabou chamando de andarilho. Então ela vai para a floresta procurando o andarilho. E uma lontra, que é um tipo de prefeito do lugar, fala que o andarilho o encarregou de achar uma casa para Leaf, já que ela é nova naquele lugar e precisaria de proteção. Então o prefeito leva ela para um arbusto, que é um tipo de roseira. Passam-se alguns dias desde então, e morando lá, a Leaf acaba encontrando o andarilho novamente, e logo percebe que aquele romance que ela tinha era coisa da cabeça dela. Afinal, ele estava noivo. Ela acaba ficando um pouco triste por perder o seu crush, mas continua feliz, já que finalmente estava livre, realizando o sonho que tanto ansiava. Numa noite, aquela doninha acaba voltando e matando a noiva do andarilho e levando ela embora. O andarilho sai do ninho para tentar brigar com a doninha e a Leaf, vendo aquilo, acaba ficando muito preocupada com os dois e vai ver o ninho, onde acaba achando um ovo, ainda quente, ainda vivo, porém muito frágil. E naquele frio, sem uma mãe, ele morreria em breve. Então ela acaba decidindo que cuidaria daquele pequeno ovo. E o filhote seria o seu filhote. Então ela começa a chocar o ovo e no começo ela é bem desajeitada, mas ela vai aprendendo. E com o tempo vai ficando cada vez mais forte e mais resistente. E o andarilho começa a levar comida para ela, sem falar muito com ela, mas ajudando. Afinal, ela está protegendo o filhote dele. O que você faz toda noite no morro? Desculpe, mas por favor, para, tá bom? Fica tão barulhento de noite que eu tô preocupada que você assuste o bebê. Eu vou ficar bem, olhe. Minhas garras e bico se tornaram mais duros. Até que
a Doninha reaparece alguns dias antes do ovo chocar. E o andarilho fala uma frase: se algo acontecer, assim que o bebê nascer, vá com ele para o pântano, depois da planície. Você vai entender, me prometa que vai. Ele tenta lutar contra a Doninha para salvar a Leaf e o ovo, mas mesmo jogando a Doninha de um penhasco, ele acaba perdendo e a Doninha sobrevive. Logo, o bebê Greenie nasce e a Leaf decide ir para o local que o andarilho mandou. Então ela vai, mesmo com diversas dificuldades e aprendendo a criar o filhote. Opa, desculpa interromper a narração aqui, mas, cara, algumas pessoas podem não gostar, mas a voz dessa dubladora da Leaf, meu Deus, que voz gostosa de se ouvir. Meus parabéns para Márcia Regina. Meus aplausos, senhores. O filme segue a vida deles e eu posso dizer: que montagem incrível! Mostra muito bem a infância do Greenie de uma forma que deixaria qualquer um emocionado. Essa parte da infância consegue passar uma nostalgia que, quando eu reassisti, eu acabei chorando. Sei lá, me deixou tão emocionado com a infância do Greenie que eu acabei lembrando da minha. Mas nessa infância, também há algumas cenas mostrando que o Greenie sofria bullying de alguns patos, porque a mãe dele era uma galinha. ai, tem que recompor aqui. Mas no fim das cenas, já mostra ele bem mais velho e já adolescente, onde ele fica bem irritado e acaba brigando com a mãe por ser muito diferente dos outros patos que viviam ali na região. O Greenie fica muito triste e decide ir na fazenda de onde a mãe dele veio, para ver como era o lugar. Mas quando ele chega lá, o fazendeiro aparece e prende o Greenie. Segundos antes dele matar o coitado, a Leaf aparece e salva seu filho. Eles têm uma conversa e, bicho, a Leaf parece muito a minha mãe nessa cena. Suas asas estão bem? Agora você realmente parece uma mãe. E nessa cena também a Doninha reaparece, tentando matar o Greenie, mas a Leaf não deixa e o protege. Logo, passam-se mais alguns dias em que o Greenie aprende a voar melhor, a nadar melhor e fica mais forte. Cada vez mais forte, cada vez mais rápido, ele está crescendo, enquanto o inverno se aproxima cada vez mais. Até que no pântano, no lago, onde o andarilho, lá atrás no início do filme, tinha falado para eles morarem, um bando de patos da mesma espécie do andarilho acaba chegando, já que eles são patos migratórios. E aqui se passam mais alguns dias no início do inverno, onde cada vez mais o Greenie fica mais rápido e ainda mais forte, enquanto a Leaf, diferente do início do filme, ela vai ficando cada vez mais frágil e mais fraca. Os patos migratórios se preparam para partir e começam a fazer uma competição para decidir quem seria o líder do bando da migração. E em uma cena de corrida muito bem feita, o Greenie vence todos, se tornando o líder, e fica voando comemorando, enquanto a Leaf acaba sentindo um sentimento bem mais nostálgico e decide explorar uma parte da floresta que não tinha visto antes. Até chegaram à toca e descobri que dentro dela tinham filhotes e a mãe desses filhotes não estava. Enquanto o Greenie voando percebe que um pato foi pego pela Doninha e como ele é o líder do bando, a sua obrigação é ajudar. Então ele ataca a Doninha e salva o pato, começando a ser caçado pela mesma. E a perseguição continua e por coincidência para na frente da toca da Doninha. E plot twist, a Leaf estava ali. Aqueles filhotes que estavam com fome eram os da Doninha. Então as duas mães entram em um impasse. A Leaf usa os filhotes da Doninha como moeda de troca e a Doninha acaba soltando o Greenie. Então o Greenie e a Leaf vão embora. O inverno fica cada vez mais rígido, mais frio, mais forte e devastador. Então o bando se prepara para migrar mais uma vez. E na saída, eles se despedem em uma cena muito linda. Sua mãe nunca vai a lugar nenhum. Estarei aqui sempre. Volte para me dizer como é o mundo que você viu. Tá. Eu vou voltar como o mais alto e o mais corajoso
pato selvagem. Eu vou voltar depois de ver o mundo grande, mamãe. Sim. Meu bebê. Você é o mais corajoso pra mim, meu bebê. Mamãe. Meu filho. Tome cuidado, filho. Mamãe. Tchau. Com Granny abraçando a Leaf antes de partir, carregando para sempre o legado dela. Nessa cena, eu chorei escrevendo o roteiro, eu chorei vendo o filme. Que filme bom, bicho. E a Leaf, que já estava bem fraca, fica olhando com orgulho seu menino voando para longe. Mas logo a Doninha reaparece caçando. E a Leaf simplesmente se entrega. Agora, você pode me comer. Assim seus filhos não vão morrer de fome. Ela não tem mais forças para lutar e não havia motivo. Não tem como ela sobreviver ao inverno. E seu filho já estava voando livre, longe dali, em segurança. E os filhotes da Doninha precisavam de comida. Então, cheia do amor mais puro, ela só se entrega enquanto o Granny voa para um novo horizonte. Que filme! Leaf aborda muito bem a maternidade, amor, esperança e ainda assim consegue ser pesado em diversas cenas. No início, nas primeiras cenas do filme, já dá pra ver a realidade de inúmeros animais na granja. O único jeito que Leaf encontra de fugir é morrendo, ou fingindo a morte. E isso é muito desesperador e torna a cena muito corajosa. Além de diversas outras cenas, como a que Leaf coloca uma flor na cauda, o que dá muita personalidade pra galinha. Outra cena em que ela verifica as asas do filho para ter certeza que ele está bem. Vejam o olhar da Leaf nessa cena e digam se isso não foi feito com carinho. Ou a cena em que ela passa a noite acordada cuidando do Granny, cortando a fita vermelha que estava no pé dele. Além da cena em que a amiga da Leaf reaparece, como um passado retornando. Cenas como essa, entre aspas, simples, são o que dão tanta personalidade pro filme. Ela simplesmente bicando a fita ou vendo o filhote. Além de outras cenas que fazem tudo parecer identificável, que faz tudo parecer real. O longa também possui trilhas sonoras incríveis, a animação é bem diferente em um geral, além de conter cores muito vibrantes, e o design da Leaf é bem fofinha e encantadora, além de por algum motivo realmente lembrar uma mãe. O filme, além de tudo, é absurdamente identificável, com algumas cenas que eu assistindo me identifiquei ou vivi coisas parecidas, como as cenas em que a Leaf vê se o Granny está bem, ou uma das cenas em que uma das amigas da Leaf aparece e pede para ela voltar para o lugar onde vivia no passado. Ela recusa porque prefere viver onde está, em um lugar onde ela realmente é livre, mesmo que seja mais difícil. Isso poderia acontecer com qualquer um de nós que saiu de um lugar difícil. É uma decisão complicada, mas é uma decisão necessária. Além da escrita do filme ser extremamente corajosa e não ter medo de fazer o que precisa ser feito. Como no final, onde tristemente a Leaf acaba morrendo. Eles literalmente mataram a protagonista em uma cena muito incrível em um filme infantil. Esse filme é extremamente corajoso. E ele realmente merece o rótulo de filme para todos os públicos, tanto para crianças quanto para adultos que querem assistir. E tem uma história bem fechada, sem pontas soltas.
A protagonista passa por desafios com muita dificuldade, ela acaba os superando e passa uma sensação simplesmente incrível. Apesar de se parecer muito com Robô Selvagem por adaptarem histórias similares, Robô Selvagem é bem mais fantasioso, mostrando a Ross se adaptando para melhorar e superando a programação, melhorando, se adaptando para cuidar do pequeno bico vivo. Robô Selvagem passa mais uma sensação de adaptar para sobreviver, enquanto Leaf é bem mais parecido com uma mãe solteira e pobre saindo de um local muito ruim onde morava para um local melhor, realizando seus sonhos de simplesmente ter um filho e ter uma vida livre. Leaf passa mais a sensação de animal fora do lugar, que não desiste de procurar um simples lugar para poder viver tranquila. Toda a sensação que o filme me passa é essa, e eu amo demais esse filme. Além de conseguir me identificar muito com a história. O filme realmente passa essa sensação de identidade e que pertencer a um lugar é muito mais complexo do que simplesmente estar lá, e que para mudar a sua realidade, mudar o seu mundo, é necessário coragem, tentativa e esperança. E Leaf simplesmente é uma mãe que ama muito seu filhote e que não desistiu e se esforçou para criar o pequeno filhote até ele crescer. Mesmo quando fraca, ficou mais forte. E quando o bebê finalmente cresceu e ficou forte, ela acabou ficando fraca pela passagem dos tempos. Afinal, como dizia o grande Barba Branca, nem mesmo o homem mais forte pode vencer o tempo. Leaf, uma galinha na selva, é a história de uma mãe que viveu seus sonhos e criou seu filho e não desistiu, até se sacrificou por ele. E sua história não acaba com a sua morte. Ela ainda pode seguir, já que seu filho carrega lembranças, carrega o seu legado e carrega os seus sonhos. Esse filme vale muito a pena de assistir e realmente é muito difícil de esquecer. Aquele final é marcante. É simplesmente inesquecível, além de diversas outras cenas que simplesmente prendem na cabeça. Eu espero realmente que vocês assistam esse filme, se inscrevam, deixem o like. Eu sou o Matheus e nós nos vemos em um futuro não tão distante.